Olá, turma de serviço social. Hoje nós vamos analisar, né, dar início aqui a uma análise um pouco mais aprofundada da nossa disciplina de administração, planejamento e avaliação do serviço social. Bom, essa disciplina ela exige um pouco mais assim de dedicação, que a gente preste um pouco mais de atenção, porque é um tema que não tão comumente a gente acaba abordando no serviço social, né, durante a nossa formação, e às vezes a gente se forma e só vai se dar conta da importância dessas temáticas, né, dessas disciplinas, dessas capacidades, quando nós estamos ali no mercado de trabalho, né? Aí que a gente vai sentir realmente a necessidade de estar tendo mais conhecimento, se aprofundando mais a respeito dessa questão da administração, do planejamento e avaliação do serviço social. Lembrando que essas coisas elas são essenciais, né? Qualquer que seja a área de intervenção que você vá atuar, a questão do planejamento, ela vai ser fundamental. Assim como a administração, o assistente social como um profissional burocrático, né, que ele desempenha muitas funções burocráticas, muitas funções ali dentro de espaços onde ele vai ter que lidar com documentações, com reuniões, com relatórios, ele precisa ter uma capacidade administrativa, não só de administrar metas, objetivos, recursos, mas administrar pessoas, né, administrar ações. Então, tudo isso está muito presente dentro da nossa formação, tá? Bom, em que contexto que a administração, planejamento e avaliação começam a fazer parte do serviço social? Em que contexto que essas disciplinas começam a ser mais presentes na nossa prática? Bom, nos anos 70, acredito que você já tenha estudado isso, né? Ali quando a gente começa a fazer um movimento ali de reconceituação do serviço social, muitas disciplinas passam a fazer parte da nossa grade curricular. É um momento em que as políticas públicas estão se modernizando ali, entre 60, 70, até o início dos anos 80. O serviço social começa a estar mais inserido dentro da administração pública, dentro das políticas públicas, e nós começamos também a interar com outros tipos de profissionais, né, com administradores, economistas, contadores, né, enfim, engenheiros, pessoas que eram de áreas variadas, né, que vão acabar se somando à nossa gama de conhecimentos, um trabalho de cunho interdisciplinar, né, dentro das políticas públicas, e nós vamos percebendo a necessidade que nós tínhamos de inserir essas temáticas da administração, do planejamento e da avaliação dentro do serviço social, tá? Bom. Em relação à importância do estudo do planejamento e da administração para a formação do assistente social. Por que é importante, antes de tudo, nós termos consciência e noção da importância desse fator para a nossa formação e para o profissional que nós seremos ao exercer ali a nossa profissão, né? Você sabe que nós somos profissionais que temos que dominar uma gama gigantesca de conteúdos, de capacidades, né, de funções, e ninguém, claro, que nasce pronto, ninguém nasce sabendo. Às vezes você se forma e algumas capacidades você só vai desenvolver de fato na prática. A questão da administração, do planejamento, da gestão, da avaliação é algo que nós aprendemos muito ao lidar com a prática. Porém, nós já precisamos ter uma noção da importância dessas disciplinas para que a gente não vá a campo tão desprevenidos, né? Bom, o planejamento, ele deixa eu só marcar aqui para vocês, é um processo contínuo e dinâmico que consiste em quê? Em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Então, o planejamento, de acordo com a definição que ele possui, ele não é um processo que se acaba, né? Você não planejou uma ação e você nunca mais vai precisar planejar nada a respeito daquilo.
O planejamento é contínuo, ele é sempre necessário, você vai estar sempre necessitando de observar, analisar, rever algo que de repente você não tinha notado antes, né? E disso faz parte de todos aqueles processos de avaliação que a gente vai ver mais adiante. Ele é dinâmico. Por que o planejamento é dinâmico? Porque ele envolve vários atores, ele envolve vários fatores. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em um processo de planejamento. Você está levando diversos fatores em consideração. Você está analisando as suas metas de acordo com um futuro ao qual você projeta. Daí a relação entre planejamento e projeto, né? Projeto é aquilo que você projeta, é uma realidade que você pretende alcançar ou concretizar. E ele é dinâmico, né? Ele pode se modificar ali no processo. Você pode planejar uma ação e depois, quando você reavalia ela, você precisa replanejar ela de outra maneira. Então, ele é um conjunto de ações intencionais. Você intencionou, ou um grupo de pessoas, uma instituição, enfim, intencionou realizar alguma coisa. São ações integradas, ou seja, ele é multidisciplinar. O planejamento ele tem uma característica de integrar vários fatores que se complementam, né? E essas ações elas têm que ser coordenadas, ou seja, há uma hierarquia, há uma liderança, e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, né? De forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Então, nós planejamos para ter uma base de como tomar decisões antecipadamente. Então, imagina que nós, enquanto profissionais que lidamos com a questão social, a gente lida com uma série de fatores que são imprevisíveis. A gente não tem como prever que demanda nós vamos receber hoje, ou amanhã, ou no mês que vem, né? O nosso contexto de trabalho é extremamente dinâmico e imprevisível. Porém, nós precisamos ter uma série de fatores, uma série de recursos que nos permitam nos prevenir, ou pelo menos tomar algumas decisões antecipadamente para evitar que outras coisas no futuro venham a ser complicadores, né? Então, imagina que você trabalha em um CRAS, lá na assistência social básica, e você recebe diversas demandas das mais variadas diariamente, cotidianamente, e você não sabe exatamente quem vai chegar ali para ser atendido, qual demanda você vai ter que atender. Porém, você tem um planejamento de ação. Aquela equipe profissional tem um plano de ação, tem um planejamento para que vocês possam ter o máximo de noção possível de como agir em determinada situação. Mas claro que a prática é que muitas vezes vai ser determinante, que vai guiar a sua atitude, certo? Todos nós devemos planejar. Então, o planejamento, às vezes a gente acha que é uma coisa de administrador, de uma coisa só de gestor, só de lideranças, né, de coordenadores, mas não. O planejamento, a administração, a gestão faz parte da nossa vida. Elas são capacidades humanas, muito mais do que capacidades burocráticas. Nós, se a gente for parar para pensar, nós planejamos a nossa vida o tempo inteiro. Nós planejamos nossas carreiras, ou seja, se vocês estão hoje no curso de serviço social, vocês se planejaram, de repente algumas pessoas se organizaram meses, se organizaram anos para estar fazendo isso, né? Ou seja, nós organizamos aquilo que nós pretendemos ser no futuro. Ah, vai que no meio desse curso acontece um imprevisto, você desiste, né? Ou aconteceu alguma impossibilidade que você teve que trancar, alguma coisa deu errado, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, a gente não estava preparado para ele. Mas alguns planejamentos que a gente faz evita que nós passemos por alguns percalços, né? Nós planejamos diariamente, né, nossas famílias, nossas vidas, por exemplo. Quando a gente planeja o quanto gastar, quando a gente planeja um orçamento da nossa casa, quando a gente planeja uma viagem, um horário de estudo, um horário de atividades domésticas, de tarefas, nós estamos exercitando a capacidade de administração e de planejamento. Então, ela faz parte da nossa vida, né? Assim também devemos planejar nossas atividades voltadas para o serviço social. Só assim poderemos traçar objetivos e metas e propor métodos para alcançá-los. E proporcionar de uma maneira participativa e integrada ao contexto social
uma evolução e melhora significativa para a sociedade. Dentro do serviço social, o planejamento ele costuma ser feito de uma maneira integrada, né, entre os profissionais que fazem parte de uma determinada equipe profissional e também integrada entre os sujeitos que eventualmente possam ser afetados por uma determinada situação. Então, é muito comum que quando você lida com grupos de pessoas que são atendidas, né, pelo serviço social, você faça um planejamento participativo, né, que você integre essas pessoas nos processos de planejamento ali na medida do possível, né, das ações, você leve em conta as necessidades delas, as limitações, os desejos, os interesses que estão em pauta ali, né. E tudo isso, esse planejamento que a gente faz, ele é muito mais do que um fator burocrático. Ele tem um sentido de você querer realmente uma melhoria dentro da sociedade, você querer construir um mundo mais igualitário, mais justo, né? De acordo com o nosso projeto ético-político. A administração e a gestão, né? A administração e a gestão, elas estão tanto na esfera pública como na esfera privada. E nós, apesar de estarmos mais inseridos dentro da esfera pública, ali dentro do poder público, nós não deixamos de atuar na esfera privada, né? O serviço social ele cada vez mais está dentro das organizações particulares, das empresas, né? E é uma demanda que nós precisamos estar preparados para responder. Então, por exemplo, dentro da administração pública, né, enquanto vertente específica da ciência da administração, preocupa-se com questões comuns, né, a esse campo de conhecimento. Então, a administração pública, assim como a privada, né, ela tem preocupações comuns dentro da administração. De fato, também o Estado se manifesta em suas ações através da criação e funcionamento de organizações públicas. Estas se assemelham às organizações privadas, na medida em que necessitam também da aplicação de processos administrativos. Ou seja, quais são os processos administrativos? Planejamento, organização, direção e controle. Esse trecho aqui ele vem dizer que apesar de existirem profundas diferenças entre o poder público e o poder privado, entre políticas públicas e políticas privadas de uma empresa, a gente não pode negar isso, né? Há uma profunda diferença entre o que é público e o que é privado, mas nessas duas áreas, elas utilizam os mesmos procedimentos administrativos, o planejamento, a organização, a direção e o controle. Nas organizações públicas, né, alguns fatores, algumas coisas que são muito encontradas também, que são questões relativas à administração e que nós, enquanto assistentes sociais, a gente acaba, de uma forma ou de outra, tocando em cada um desses aspectos. Por exemplo, se você faz parte de uma secretaria de políticas públicas, né, você acaba lidando com algumas dessas temáticas. Por exemplo, a questão dos recursos humanos, né, gerir funções, gerir cargos a serem ocupados, o perfil das pessoas que irão ocupar esses cargos. Isso pode ser fundamental para o sucesso de um projeto, de uma ação, de um programa social, né? Saber dividir tarefas, saber colocar as pessoas ali em determinadas funções que correspondam às suas capacidades individuais, capacidades intelectuais, capacidades profissionais, a capacidade de também associar, né, as suas metas e objetivos às finanças. Você conseguir financiamentos, por exemplo, para um projeto social, ou você conseguir lidar com a questão da gestão dos recursos. Isso é interessante que a gente também domine, né? É fundamental para o sucesso de um projeto, os recursos que serão geridos. Às vezes, um projeto que tem muitos recursos, né, pela má gestão acaba sendo mais mal sucedido do que um projeto que tem poucos recursos, porque o que vai determinar o sucesso de uma ação, de um projeto, de uma política, é a capacidade de gerir recursos humanos e recursos materiais que estão ali disponíveis. Por exemplo, a administração de materiais, evitar desperdícios, evitar uso indevido, né? Evitar que
um determinado material seja usado para uma ação da qual ele não seria tão necessário. É você saber colocar as coisas certas para os objetivos certos, nas funções certas, né? E principalmente evitar o desperdício e a falta. Tem que ter ali a medida exata, né? Não necessariamente a medida exata, mas a mais adequada possível, que não implique em você ter conseguido materiais e recursos demais que vão ser desperdiçados ou devolvidos, mas que você também possa não requisitar materiais de menos que depois vão acabar prejudicando o andamento das suas ações, seu projeto, né, seus planos. A questão da contabilidade é fundamental para uma questão de transparência, né? A transparência é muito importante dentro da administração. Você precisa prestar conta daquilo que você tem feito, daquilo que você tem gasto, como cada recurso tem sido aplicado. E a gente conversa com a área da contabilidade quando a gente lida com o setor administrativo, tá? Orçamento, né? Lidar com orçamento público é uma questão complicada, você precisa conhecer quem são os atores que estão financiando aquela área, aquela política, quais são as partes, né, as quais você deve, satisfações, entre aspas, né, que você deve, relatórios ali de transparência, tem que saber como gastar esse orçamento e principalmente quando você está na área do serviço público, porque você está lidando com dinheiro público, dinheiro que vem de impostos, né? É o recurso de uma população que você está ajudando a gerir e a aplicar, a implementar. Não tem como falar de políticas públicas sem falar de orçamento. Toda política pública precisa de uma fonte, precisa de um fundo. Então, a gente não pode reduzir a discussão da política pública ao mero conceito, aos meros objetivos éticos, políticos, legais dessa questão. A gente tem que lembrar que políticas públicas precisam de dinheiro para funcionar. Você é capaz também, na administração pública, de administrar a prestação de serviços, né? Que serviços serão prestados por quem? Vai ter ali um serviço mais terceirizado, esse serviço vai ser em parceria com outra instituição de outra área. Por exemplo, você trabalha na assistência, você pode solicitar uma prestação de serviço de alguém que seja também da saúde, dentro de um determinado projeto, de um programa, né? Da justiça, segurança, assim como também participação da sociedade civil, né, das organizações da sociedade civil, que elas são importantíssimas, né, para a gente realizar um planejamento e uma administração que seja mais participativa, mais próxima da população, das comunidades, enfim. Atendimento ao público. Então, isso também entra no ramo da administração, né? Você precisa ter capacidade administrativa para fazer atendimento, porque você precisa selecionar quais informações e como essas informações serão repassadas. Então, até um simples repasse de informação, ele necessita que você esteja minimamente qualificado para gerir aqueles dados que serão passados, né? Então, se uma pessoa chega para ser atendida e ela precisa de um encaminhamento, como que esse encaminhamento vai ser dado? Eu já tenho um planejamento de como lidar com cada situação que chega para mim, que chega para ser atendida, né? Tecnologia de informação também, a gente precisa saber lidar com computadores, com celulares, tablets, com tabelas, com recursos de apresentação, de relatórios. A gente precisa lidar com os recursos tecnológicos, né, com as tecnologias de informação, de comunicação. Isso hoje em dia, né, esse período que a gente está vivendo, a gente está percebendo a necessidade de a gente dominar a tecnologia de informação para conseguir minimamente realizar os nossos objetivos, cumprir nossas metas, né? O planejamento, né? Se a gente fosse conceituar planejamento, de que forma que a gente poderia defini-lo? Vou pegar aqui para vocês. Bom, o planejamento é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas. Isso aqui a gente já tinha até colocado, tá, gente? Desculpa aqui, eu tinha colocado, mas fica aqui reforçada essa questão do conceito, né, do planejamento. E no cotidiano do assistente social, o planejamento ele se coloca como uma atividade de importância central.
Às vezes a gente não sabe disso, mas o assistente social, ele é um profissional que ele trabalha diretamente, intensamente com a questão do planejamento. Tudo que a gente faz precisa ser planejado. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho de grande responsabilidade. Nós estamos lidando com demandas que são muito mais do que pontuários, são muito mais do que cadastros, né? São vidas, são famílias, são histórias que a gente está entrando em contato ali diariamente, né? E a gente precisa estar muito precavido de como lidar com isso. Nós precisamos nos planejar, né? A gente precisa ter uma noção aproximada de como intervir, de como receber, de como encaminhar, de como proceder de acordo com o perfil daquela situação que nós estamos lidando. Senão a gente perderia completamente o rumo, né? Se você, por exemplo, trabalha no hospital, o hospital tem demandas variadas cotidianamente. Se você não tiver uma capacidade mínima de planejamento, de organização, de administração da sua própria rotina de trabalho, você acaba se perdendo. Ou seja, o planejamento é um instrumento de gerência. O que é gerir, né? É conseguir administrar, né, diferentes fatores. Conseguir conduzir um determinado setor, uma instituição, ao objetivo proposto, que orienta as ações profissionais na direção da mudança social. E o planejamento social? Bom, o planejamento social ele pode ser descrito, né, ele pode ser sucintamente conceituado como um instrumento fundamental, de fundamental importância para o desenvolvimento de trabalho do assistente social, né? Pois este tem necessidade de conhecer e compreender a realidade do planejamento para que consiga realizar intervenções de qualidade. O planejamento social ele se caracteriza, diferentemente de um planejamento meramente institucional, por ele estar mais conectado, por ele ter mais proximidade com as necessidades reais de um determinado grupo, uma determinada camada da população, né? Pela própria natureza dele, ele é mais participativo. Então, por exemplo, hoje em dia, né, em tempos em que a política pública, as políticas sociais, elas estão sendo mais precarizadas, a gente está sofrendo com uma redução das políticas, dos projetos, das ações, cresce muito a demanda dentro de associações, de cooperativas, de comunidades, né, pelos projetos sociais. Essas pessoas elas acabam vendo nos projetos sociais demandas, né, quer dizer, oportunidades de conseguir desenvolver atividades, né, ações ali dentro de suas comunidades, de suas instituições. E o planejamento social ele se encaixa perfeitamente nisso, né? É um planejamento que ele é muito mais participativo, que ele conversa ali com os envolvidos. E o assistente social é um profissional competente e capaz para realizar esse planejamento. O planejamento é um processo contínuo e dinâmico, né, que a gente já tinha até colocado aqui, tendo o planejamento como uma decisão de planejar o movimento de reflexão, decisão e ação. Então, preste atenção nisso aqui. Esse daqui, eu vou até destacar aqui de vermelho. Aqui. Esse daqui é o ciclo básico do processo do movimento de planejamento. A reflexão, a decisão e a ação e o retorno à reflexão. É um ciclo, né? Antes de você planejar algo, antes de você decidir que ações, que metas, antes de você colocar algo em prática, você reflete a respeito daquela situação. Você precisa conhecer quais são os fatores envolvidos, as pessoas envolvidas, o que aquela ação vai implicar. Então, você precisa, antes de planejar, refletir. Você precisa ler, entender, conhecer, ter dados sobre aquela realidade, sobre aquele problema. Então, por exemplo, você vai fazer uma ação de
combate à violência doméstica, você precisa antes fazer um processo de reflexão, de entender tudo que está por trás daquela situação, entender os pormenores, até mesmo você refletir, será que esse projeto é viável, será que ele é inviável, quando que ele poderia ser operacionalizado, quais as consequências positivas, negativas, né? Uma vez que você reflete, você toma as decisões, você decide aquilo que será feito. Você elabora suas ações, você escolhe os atores, você escolhe datas, recursos, condições de realização daquilo e depois você põe aquilo em prática. Uma vez que esse planejamento é posto em prática, você vai perceber o que deu certo e o que não deu. Ou seja, você vai fazer uma avaliação. Depois que você faz uma avaliação, você volta para a reflexão, né? E o que caracteriza, né, esse processo aqui, ele caracteriza o planejamento, né, e vai se realizando de acordo com as seguintes aproximações, né, com, digamos aqui, a gente vai ver logo em seguida aqui, gente, mais lá na frente, quais são essas aproximações aqui, esses processos, né, que vão se dando, quando a gente entrar mais a fundo aqui no planejamento social. Aqui, por exemplo, nós temos exemplos, né, temos fotos, né, demonstrações, do que seria mais ou menos esse planejamento social mais participativo. Então, você percebe que aqui tem não só profissionais que conduzem o processo, porque o processo de planejamento ele tem uma coordenação, ele precisa ser gerido, mas você tem participantes, né, da própria comunidade. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma foto, né, que fala de um projeto, né, de um planejamento participativo de planejamento social feito em uma prefeitura. É um projeto voltado à saúde da mulher. Então, de repente, aqui eles estão planejando uma ação social, eles podem estar planejando um novo programa, um novo projeto, e esse planejamento é feito com representantes da sociedade civil, né, com representantes daquelas pessoas que estão ali no dia a dia dessa problemática. Então, poderia, por exemplo, fazer um planejamento com uma equipe fechada dentro de uma sala ali da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, eu também posso optar por integrar as pessoas e fazer um planejamento social. E aqui a gente vai ver, né, aquelas fases de aproximação do planejamento que a gente tinha dito. Da primeira à quinta fase de aproximação do planejamento, você vai ter a delimitação do objeto, ou a reconstrução do objeto, se já for o retorno, né, da avaliação, o estudo da situação, a construção de referenciais teóricos práticos, levantamento de hipóteses preliminares e coleta de dados. Então, no primeiro momento ali de reflexão, como que você vai agir para fazer um planejamento? Reflexão não significa que você vai só ficar pensando e idealizando uma situação. Não. A reflexão também implica um tipo de ação. Quando você está na fase de reflexão sobre um projeto, você está delimitando o objeto. O objeto é aquilo sobre o qual você vai trabalhar. Então, por exemplo, continuando aqui o nosso exemplo de... Vamos fazer um projeto contra a violência doméstica, violência de gênero, né? Contra a mulher. No primeiro momento, quando eu ainda estou refletindo sobre esse projeto, eu vou... Desculpa, gente, eu estava olhando aqui outra coisa. Nesse primeiro momento, eu vou delimitar o que especificamente eu vou abordar. O que eu vou abordar dentro da situação das mulheres que sofrem violência? Eu vou abordar a questão do atendimento, eu vou abordar a questão de quais instituições elas podem buscar, que tipo de parceria elas podem estar acessando, a prevenção, já o atendimento, o que eu vou abordar dentro dessa situação? Aí, de repente, eu escolhi, eu vou tratar a questão da prevenção. O meu objeto de planejamento é prevenir que essas situações aconteçam ou voltem a acontecer. Então, eu já delimitei o meu objeto, certo? Aqui. Já delimitei o meu objeto, né? Depois, eu vou fazer um estudo da situação. Eu vou estudar, por exemplo, lá no meu município, se eu estou no município de Nunes Freire,
Eu vou pegar esse município, eu vou ver os dados da violência doméstica nesse município. Eu vou ver os dados do perfil das mulheres que são agredidas, do agressor, qual é o número de impunidade ou de resolutibilidade desses casos, qual é o nível de renda, de escolaridade. Eu vou fazer um estudo dessa situação. Qual é o principal tipo de violência que acontece, né? Eu preciso me apropriar disso. Uma vez que eu já identifiquei o que eu vou fazer com esse planejamento, qual é o meu objetivo, meu objeto, agora eu vou estudar aquela situação, aquele contexto. Tá vendo a diferença aqui, principal do planejamento social para um planejamento mais burocrático, mais interno, né, mais fechado? Porque o planejamento social ele leva em conta o contexto social que aquela situação está se passando. Depois eu vou construir referenciais teóricos e práticos. Eu vou me cercar daquilo que pode me ajudar a que esse projeto tenha o máximo de eficácia e eficiência possível. Então, por exemplo, qual é o meu referencial teórico, né? O que eu vou ler a respeito disso? Eu vou precisar, com certeza, ler sobre as leis que protegem a mulher, a Lei Maria da Penha. Eu vou precisar ler sobre outros projetos. Eu vou precisar ler sobre o Plano Nacional, né, de Políticas para as Mulheres, ou o Plano Estadual. Eu vou precisar ter um referencial teórico. E eu vou precisar também ter um referencial prático. O que eu vou fazer para esse planejamento social dar certo? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar questionários, eu vou utilizar reuniões, eu vou utilizar palestras. Quais vão ser as práticas que eu vou estar utilizando para que esse planejamento, né, que visa fazer um projeto de prevenção à violência doméstica, para que ele tenha sucesso. Depois eu vou fazer o levantamento de hipóteses preliminares e coletas de dados. Então, antes de eu decidir exatamente, né, o que vai ser feito, eu vou fazer um levantamento de umas hipóteses. Então, eu tenho que ter em mente, claro que se eu escolher um tema desse, sobre a violência doméstica, eu já tenho em mente a hipótese de que naquele município o número da violência doméstica é muito alto. Eu já tenho uma hipótese. Eu tenho também a hipótese de que a impunidade é grande. Eu ainda não vi ali os dados, mas eu já tenho essa hipótese. Quando eu levanto essas hipóteses, eu vou fazer uma coleta de dados. Eu posso ir, por exemplo, numa Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança e ver esses números. Ou, de repente, eu posso já falar com alguém que tenha sofrido essa violência, enfim, fazer um breve levantamento, né? Isso tudo é só a fase de reflexão, para vocês verem como é uma coisa complexa, né? Mas tudo é treinamento. Depois o sexto ao oitavo procedimento de aproximação, vem a fase de decisão, onde você vai organizar a análise, organizar e analisar esses dados aqui. Ou seja, se eu cheguei à conclusão, eu peguei os relatórios lá da Secretaria de Segurança e eu percebi que 70% dos casos não tem resolutibilidade. 50% das mulheres voltam para os lares onde elas eram agredidas. Aí eu vou analisar esses dados. O que será que isso significa? Será que essas mulheres estão voltando para os lares onde elas são agredidas porque elas não têm outra forma de sobrevivência, outras formas de recursos, de vida? Será que essa impunidade, por que será que ela se dá, né? Será que é falta de fiscalização? Será que é falta de policiamento? O que favorece? Depois eu vou partir para a identificação de prioridades, ou seja, eu vou ver, eu vou encontrar um monte de problemática ligada a isso. Eu vou encontrar as mulheres que voltam para o agressor porque elas são dependentes financeiras. Eu vou encontrar mulheres que voltam porque por conta dos filhos, por mulheres que voltam pela dependência afetiva, pela pressão da família, por questões religiosas, por ameaças, por uma série de coisas. E eu vou ter que identificar as prioridades. Será que todas essas coisas são prioridades? De repente são, mas eu tenho que ver se eu tenho condições de abordar tudo isso no meu projeto. Senão eu posso focar na questão da dependência financeira e emocional, na questão da ameaça, enfim. Né? Por exemplo, se eu não conseguir uma parceria com um palestrante ou com o pessoal da Secretaria de Segurança, aí fica difícil eu, enquanto assistente social ou um psicólogo, um pedagogo, falar sobre a questão da ameaça, né?
seria necessário que tivesse uma pessoa mais qualificada para falar sobre isso. Então, você define a prioridade de acordo com o recurso e a condição que você tem de estar tratando daquele tema. Né? Prioridade de intervenção, ou seja, qual é esse tema mesmo que você vai intervir sobre. Definição de objetivos e estabelecimento de metas. Aí aqui, uma vez que você define qual é a prioridade, não, eu só tenho condição de abordar nesse projeto, agora como a gente está começando agora, a gente ainda não trabalhou isso no nosso município, a gente vai trabalhar só mesmo a questão da dependência financeira e da dependência emocional. Então, o nosso objetivo é lidar com essas duas coisas, tal. A nossa meta é conscientizar, é trabalhar, capacitar essas mulheres, digamos, 100 mulheres do município, dos bairros, das comunidades, dos povoados onde acontece mais esse número de violência. Então, você estabelece uma meta. A meta, ela vai dar materialidade para o teu projeto. Ela vai tirar ele do ramo da mera idealização e vai dar mais concretude para ele, porque ali a meta limita o que pode ser feito, até quando, de que forma. Não é necessário você ter metas muito bem definidas. Se você tem uma meta surreal, aí eu pretendo capacitar 5.000 mulheres do meu município, e você não atinge essa meta, seu projeto foi um fracasso. Você atinge 100 mulheres de 5.000, seu projeto não alcançou a meta. Ele não teve uma efetividade, uma eficácia. Agora, se você se propõe atingir 100 mulheres e você atinge 90, o seu projeto foi super bem sucedido. Tudo depende da meta que você coloca. Depois vem a fase, né, a aproximação de ação, da 9ª à 13ª. Você vai planificar, ou seja, aí sim você vai escrever o seu projeto. O que, quando, onde, como, porquê, que a gente vai fazer um exercício rapidinho daqui a pouco. Vem a fase de implementação. A implementação é quando você começa a se articular politicamente, em questão de orçamento, de operacionalização daquele projeto. Você vai ver quem vai fazer o quê. Nós vamos ter parceria com o pessoal de tal secretaria, de tal órgão. Nós já conseguimos o local, já conseguimos os lanches, já conseguimos as camisas, os panfletos, conseguimos as cartilhas, conseguimos os palestrantes. Aí você está na fase de implementação, você está colocando esse plano em prática. Aqui. Depois você vem para implantação e execução, que é quando o plano começa a funcionar. Então eu já tenho tudo pronto, acontece a inauguração do meu projeto, ele está funcionando, foi 4 semanas, 1 mês de capacitação, eu consegui atingir a minha meta, muito próximo dela, deu tudo certo, tudo funcionou perfeitamente, algumas coisas, digamos, não funcionou bem. Aí eu vou definir parâmetros de avaliação. Como é que eu vou fazer para saber o que pode ser melhorado? Ou o que pode continuar acontecendo da mesma maneira? Aí, de repente, eu estabeleci um parâmetro de avaliação, né, um critério de avaliação, que são questionários para as pessoas que participaram do evento. Eu vou fazer um questionário ali no último dia do evento, eu vou passar para as mulheres, né, e vou perguntar para elas. O local estava adequado, estava ventilado, tinha um local para suas crianças ficarem, a alimentação estava boa, a linguagem usada pelo palestrante foi compreensível, o horário foi compreensível para você, o projeto foi muito extenso, o que a gente poderia melhorar? Então você criou um parâmetro de avaliação, que no caso foi um questionário. Poderia ser uma roda de debate, onde todo mundo ia dizer o que poderia ser melhorado, né? E controle, como que eu vou controlar essas coisas que deram errado e como eu vou ter um controle para que as coisas continuem dando certo. Por exemplo, eu posso verificar se a alimentação, os lanches não estavam bons. Como é que eu vou controlar que esse lanche seja bom? Eu preciso ter um bom fornecedor daquele lanche, eu preciso, né, ter uma coisa mais segura ali a respeito daquilo. Aí depois que eu fiz essa avaliação, eu percebi o que funcionou, o que não funcionou, aí se no próximo mês a prefeita chegou para mim e disse, olha, você precisa refazer esse projeto porque ele foi muito bom, ele teve um alcance muito bacana, agora a gente vai levar ele para outras comunidades. Aí você volta para essa etapa de reflexão, né?
de rever se tudo estava ok ou não. E aí, se tudo estava ok, você pode ir melhorando cada vez mais. Você pode rever suas metas, dependendo do contexto, daquela comunidade, daquela área. Então, basicamente, são essas as etapas que a gente usa para fazer um planejamento social. O planejamento ele tem basicamente 3 tipos fundamentais de abrangência, né? Nós temos o planejamento tradicional ou normativo, que ele trabalha em uma perspectiva em que o planejamento é definido como um mecanismo por meio do qual se obteria o controle dos fatores das variáveis que interferem no alcance dos objetivos e resultados almejados. Então, uma visão, né, uma perspectiva tradicional do planejamento, ela enxerga o planejamento como uma forma de conter danos, como uma forma de conter imprevistos, né? É para que você não precise improvisar, então você planeja. Isso é uma visão um pouco mais tradicional, mais normativa, mais conservadora. É para você ter controle ali de todos os fatores para que eles não venham a sofrer nenhuma grande complicação que ponha em risco o andamento de um projeto. O planejamento estratégico, né? O que ele diz? Ele define a direção a ser seguida por determinada organização. Então, ele é um pouco mais parecido com o tradicional, né? Ele é mais feito assim por uma equipe mais reduzida. Ele é muito mais institucional, diferentemente do planejamento participativo, né? O planejamento estratégico ele é muito feito em âmbito institucional, por exemplo, dentro de um escritório, dentro da equipe de organização de uma empresa, de uma secretaria. Deixa eu voltar aqui. Especialmente no que se refere ao âmbito da atuação, às macropolíticas e às políticas funcionais, né? Então, por exemplo, dentro da política de educação, por mais que você possa fazer um planejamento participativo ali com pais e mestres, tem coisas, pelo fato da política ela ser muito ampla, o planejamento ele se dá muito mais no aspecto institucional. Uma política de saúde também, o planejamento ele é mais estratégico, é mais institucional, né? Você precisa ter estratégias de atuação dentro dessas políticas, né? Ele se refere mais à questão da atuação, né? Aos objetivos, os objetivos funcionais, os objetivos gerais, né? Os macro-objetivos, sempre com vistas a um maior grau de interação dessa organização com o ambiente. Então, o planejamento estratégico ele é focado numa questão de eficiência mesmo, né? Ele quer muito mais que a coisa funcione, que a coisa se articule, que ela dê certo ali entre os diferentes fatores. O planejamento participativo, né, enquanto metodologia de trabalho, constitui a base para a construção e para a realização do projeto político-pedagógico. Desculpa, isso aqui não é da escola, né? No caso do serviço social. O planejamento participativo ele é muito mais abrangente no sentido do público que ele vai alcançar, do público que ele pretende atingir, né? Ele envolve muito mais do que uma equipe interdisciplinar, mas como eu já tinha até mostrado para vocês naquela imagem, né? Ele envolve o público enquanto um todo. Isso é feito mais em um aspecto onde é possível, né? Onde é possível você dialogar com diferentes atores para realizar um planejamento. De repente, em outras situações, isso não é possível. Você precisa ter uma equipe mais reduzida, mas sempre que for possível, o planejamento participativo ele é muito enriquecedor, né? Ele nos dá uma visão muito mais ampla de uma situação, de um contexto, porque tem a fala de quem vai ser afetado ou beneficiado por esse projeto, por esse planejamento, né, no caso. E aqui a gente vem passar por uma etapa um pouco mais aprofundada, né, dessa temática, que é a diferença entre 3 coisas fundamentais que a gente lida muito, que é muito nosso campo de intervenção, que a gente ouve muito falar, mas que às vezes a gente não sabe a diferença exata entre essas coisas. E às vezes parece que elas se confundem, mas elas têm definições e conceitos muito específicos, né, entre si. Por exemplo, a questão dos planos, né? Planos, programas e projetos.
O que seria cada uma dessas coisas? Para a gente aprender logo de uma vez o que significa cada um deles, para que a gente não se confunda. Planos, né? O plano ele delineia as decisões de caráter geral do sistema, as suas grandes linhas políticas, suas estratégias, diretrizes e precisas responsabilidades. Então, o plano ele é uma coisa mais ampla. Então, digamos que nós temos um Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, um Plano Nacional de Desenvolvimento da Agricultura. Um plano ele tem uma visão mais a longo prazo, como ele mesmo já fala, né? Ele planifica, ele digamos assim, que ele idealiza uma realidade a ser alcançada. Ele envolve várias linhas políticas. Então, por exemplo, se você faz um plano para a agricultura familiar, esse plano ele vai envolver linhas políticas não só da agricultura, mas da economia, do trabalho, da assistência, da saúde, de repente, né? Ele tem muito mais estratégias, ele é muito mais amplo. Enfim, a gente vai já ver aqui exemplos, né? Programas, né? O que são programas? A gente lida muito com programas sociais no nosso dia a dia, né? Principalmente com acesso a esses programas. O programa, ele é basicamente um aprofundamento do plano. Os objetivos setoriais do plano, irão constituir os objetivos gerais do programa. É o documento que detalha por setor a política, as diretrizes, as metas e medidas instrumentais. É a setorização do plano. Então, digamos que no Brasil a gente teve, né? Digamos que existiu aqui no Brasil um plano de combate à fome. Percebe, né? Plano de combate à fome é algo muito amplo. Combater a fome envolve muitas políticas. Envolve alimentação, envolve assistência, envolve educação, envolve saneamento básico, envolve agricultura. Então, o plano ele é muito amplo. Aí, digamos que nesse plano, por ele ser muito amplo, né, ele tem esses objetivos. Ele tem que trabalhar para combater a fome. Esse plano ele tem que incluir a assistência social, a alimentação, a agricultura, o trabalho, o saneamento básico. Cada um desses objetivos desse plano você vai transformar em um programa. Então, por exemplo, na questão da alimentação, você vai transformar no programa Fome Zero. Na questão da agricultura, você vai programa de fortalecimento da agricultura familiar, programa de saneamento básico, enfim. Você vai pegar os objetivos, né, essas linhas gerais do plano e transformar em vários programas. Vocês estão dando para compreender, qualquer coisa vocês podem tirar dúvida. E os projetos, né? O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação. Então, o projeto ele não está necessariamente ligado a essas duas coisas. O plano e o programa, eles estão muito interligados. O projeto ele pode ter uma existência mais autônoma, né? Você pode fazer um projeto ali de curta duração, projeto social, né? Ele não necessariamente precisa estar relacionado a um plano ou um programa. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Saneamento Básico. O Plano Nacional de Educação é algo muito amplo, é algo gigantesco. Então, imagina um país do tamanho do Brasil, com a população que tem, com o número de pessoas que frequentam a escola, né, desde o ensino primário, ali da alfabetização, até o ensino superior, a pós-graduação. Você vai ter que abordar muita coisa. Então, esse plano, ele vai ter uma linha de ação, né, uma linha política ali voltada para a primeira infância, que é a alfabetização, para o ensino médio, para o ensino superior, para a pós-graduação. Para você colocar esse plano em prática, você vai ter que criar vários programas, né? Programas que possam operacionalizar. Então, por exemplo, um programa de atenção à alfabetização, programa voltado para o ensino médio, programa de melhoria do ensino superior, da pós-graduação, né? Então, dentro de um plano, ele gera vários outros programas. Aqui tem, por exemplo, o plano de saneamento básico, né? Isso envolve também muita coisa, envolve a questão da infraestrutura, do trabalho, da renda, saúde, né? E aqui nós temos exemplos de programas, né? Nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele faz parte de um plano nacional, ainda que esse Plano Nacional de Educação ele não exista ali
formalmente, mas faz parte de uma idealização, né, de algo que se planifica para a educação nacional. O Programa Nacional de Imunização, é, que é aquele programa que tem as vacinações, né, que faz parte aí do SUS. Deixa eu só pagar aqui rapidinho. Então, aqui, ó. O Programa Nacional de Imunizações. Ele faz parte de um plano de saúde, de um plano nacional de saúde muito maior. O Programa Bolsa Família faz parte de um plano de erradicação da fome no Brasil. Envolve assistência social, envolve educação, envolve saúde, né? Questão da vacinação das crianças, tudo isso. E aqui a gente tem alguns projetos, né? Projeto Nacional, a Educação e a Cultura. Os projetos eles são mais autônomos, são mais independentes, como eu já tinha falado. Um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não necessariamente eles têm que estar ligados a programas e a planos, né? Mas se ele conseguir integrar essas duas coisas, ele pode até ser mais bem sucedido. Aqui nós temos algumas perguntas, né, que tem que ser feitas para quem vai planejar. O planejamento, vocês têm que ter em mente que ele é feito de perguntas. O que norteia um planejamento são as perguntas que se fazem, né? O resultado de um processo de reflexão, ou seja, quando você está com o seu planejamento ali na sua mesa, ele foi fruto das perguntas que você conseguiu responder. Então, por exemplo, vamos tomar aqui uma situação hipotética. Digamos que eu vivo numa casa, né, com uma família, e aí a gente tem uma determinada renda, e só que aí essa nossa renda ela acaba ficando afetada. Alguém perdeu o emprego, ou as contas aumentaram muito, a gente não teve condições de pagar. E aí eu preciso planejar o mês, eu preciso planejar o que vai ser feito, quem vai fazer, né? E aí eu chego ali para sentar, para pensar como é que vai ser essa organização da minha casa, da minha família, cheia de dúvidas na minha cabeça, né? Não sei o que eu vou fazer exatamente. A primeira coisa que eu tenho que me perguntar é o que? O que eu vou fazer? O dinheiro diminuiu e as contas estão ali existindo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar algumas despesas que não são necessárias, por exemplo, coisas que eu compro, que a gente gasta, mas que não é necessário. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, eu decidi, esse ano, ou nos próximos 6 meses, vamos evitar comprar roupa e sapato. Por quê? Né? Por que eu quero fazer isso? Porque essas coisas são supérfluas, elas não vão ser tão necessárias e vão me ajudar a economizar um bom dinheiro. Para que eu vou fazer isso? Né? Para quê? Para ajudar nas minhas economias, para guardar dinheiro, ou seja, já é o meu objetivo, né? E a origem e fundamentação é o que? É porque eu estou gastando muito. A natureza do projeto é o quê? Melhorar o orçamento doméstico. Quanto, né? Quanto que eu quero fazer? Quanto que eu pretendo economizar? Quais são as minhas metas? Olha, eu estou com uma fatura para pagar, então eu pretendo economizar uns R$ 1.000 esse mês. Eu pretendo economizar uns R$ 1.000 nos próximos 2 meses. Essas são as minhas metas. Metas, elas têm que ser quantificadas. Quase sempre elas têm que ser quantificadas. Elas têm que ter um número ali a ser atingidos. Onde que eu vou fazer isso? No caso, na minha casa, né? A localização. Como, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou sentar com o pessoal e vou dizer, olha, a partir de hoje a gente vai dividir os gastos assim, assim, assado, tal. A gente vai evitar gastar muito, porque nós estamos passando por essa situação. Então, a metodologia que eu vou usar para isso é a conversa e a compreensão das pessoas. Quando? Bom, vou dar um prazo para as pessoas se programarem. Então, daqui a 2 semanas a gente começa a economizar aqui em casa. Quem vai fazer isso, né? No caso aqui, quem vai ser atingido, né? Os beneficiários serão todas as pessoas que residem naquele domicílio, né? Quem vai executar? Quem são os recursos humanos? No caso, todos que possuem algum tipo de gasto ou de recurso dentro daquela casa. Todos vão estar participando ali. Com quem? Com que, né, no caso?
os recursos materiais financeiros que a gente vai usar para fazer esse plano de economia doméstica. A gente vai ter uma tabela, a gente vai ter um cofrezinho ali, ou então a gente faz uma conta para guardar dinheiro. Né? E quem vai acompanhar, no caso, é a comunidade da casa, né? Todo mundo ali em conjunto. Então, seria basicamente um exemplo bem simples, né? Dessa questão. Agora nós vamos tratar da questão da avaliação de políticas, programas e projetos sociais. A avaliação final é aquela avaliação que vai dizer se aquele projeto teve de fato uma eficácia, uma eficiência, uma efetividade. Porque assim, a avaliação ela é constante durante todo um processo de planejamento. Então, imaginem aquele planejamento, aquele projeto que a gente tinha feito lá de palestra para as mulheres que sofrem violência doméstica. A avaliação, ela não vai ser só no último dia. O tempo todo eu vou estar olhando assim, vixe, no primeiro dia tinha 50 mulheres, agora nesse segundo dia tem só 30. Alguma coisa não funcionou. Nesse horário isso não está funcionando. Ou tal tema está sendo difícil de abordar. O tempo todo que a coisa está acontecendo, eu estou avaliando. A avaliação, ela não fica só no final do programa, tá? Ela é o tempo todo. Mas em relação àquela avaliação final, né? Ela se trata de um conjunto de atividades no qual se coletam dados, analisam e interpretam dados e informações para fazer um julgamento objetivo de um projeto concluído, de uma fase do projeto. Então, por exemplo, eu encerrei essa primeira fase desse projeto naquelas comunidades, peguei os formulários que as mulheres preencheram e elas disseram, olha, gostei muito do programa, tem muito pouca coisa ruim, então eu tive um julgamento positivo desse projeto, né? De acordo com aqueles dados, com aquelas informações que as mulheres me repassaram, eu identifiquei um bom progresso, um bom procedimento daquilo que foi feito. Isto é, a avaliação é um processo de verificação do desempenho do projeto na solução de um problema verificado. Aí depois eu ainda posso até, a longo prazo, ver os dados, né? Será que isso ajudou a diminuir a violência doméstica naquelas comunidades? Ou pelo menos na vida daquelas mulheres que participaram, né? Então eu tenho que ver, verificar o desempenho, né? A verificação do desempenho desse projeto. A avaliação deve estar presente em todas as fases do projeto. Então eu disse, desde o momento que você está refletindo, que você está escolhendo o que você vai fazer, que você vai estar escolhendo qual material, qual recursos humanos você vai utilizar, você já vai estar avaliando. Opa, eu estou vendo que isso é viável, isso não é, isso dá para pôr em prática, isso aqui não dá. Para que a cada fase atingida sejam detectados pontos fortes e fracos. E para que se tenha a convicção da necessidade. Então, quando você avalia os seus objetivos, você vê, será que esse tema aqui realmente é prioridade? Ou esse aqui é mais prioridade? Será que isso daqui realmente é necessário? A gente cria convicção de uma necessidade refletindo sobre ela e avaliando, né? Convicção da necessidade, da importância e da possibilidade de dar continuidade a esse projeto. Esse projeto que eu estou pensando, ele é necessário? Ele é importante? Para quem? Por quê? Qual é a possibilidade de esse projeto ter continuidade? Tudo isso aqui tem que ser pensado. Não basta a gente ter boas intenções, uma boa equipe, um bom referencial teórico e prático, a gente precisa ter essas 3 coisas. Um projeto que não tem continuidade, ele acaba não tendo muita efetividade, né? Porque um projeto ele é feito de etapas e de... Esqueci a palavra agora, gente. Ele é feito de etapas, de fases mesmo, assim, como se ele fosse seriado mesmo, né? Então, você precisa observar a necessidade, a importância e a possibilidade de dar continuidade. Se a gente fosse definir a avaliação, como é que a gente poderia conceituar isso, né? Trata-se do exame sistemático e objetivo. Então, a avaliação não é uma coisa subjetiva, que você vai dizer, eu acho que deu certo, eu acho que foi bom, eu acho que foi ruim. Não, você tem que fazer isso com materialidade, com dados. Você tem que, por exemplo, saber se esse projeto... Eu posso só dizer assim na minha mente. Eu avalio que esse projeto foi eficaz, porque
pelo que eu estou vendo, pelo que as pessoas estão me dizendo, a violência doméstica diminuiu. Não, eu preciso ter uma avaliação mais sistemática, examinar isso de forma mais objetiva. Eu preciso ter os números, eu preciso acompanhar essas situações mais de perto. Não é uma questão de opinião eu avaliar. A avaliação ela é objetiva, né? Finalizado em curso. Então, eu posso ter essa avaliação mais objetiva, tanto enquanto o projeto que ainda está funcionando, como aquele que já acabou. Que contemple o seu desempenho. Então, eu vou ver o desempenho. Teve um bom desempenho? Se a gente tinha 5 palestras para dar, a gente conseguiu dar as 5 palestras em uma semana? Teve um entendimento? A coisa funcionou? A gente foi fazer uma distribuição de cartilha, de panfleto. Teve um bom desempenho essa distribuição? Ela foi bem pensada? A implementação, né? Será que os fatores que a gente tinha escolhido para colocar em prática deram certo? E os resultados, né? Que a gente vai ver se esses resultados realmente se operacionalizaram. Com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e relevância de seus objetivos, que a gente vai já ver o que se trata cada um desses conceitos. Aí vamos ver aqui mais detalhadamente a diferença entre esses dois tipos de avaliação que eu tinha falado para vocês. Aquela avaliação enquanto você ainda está realizando o projeto, o programa, enfim, e aquela avaliação de quando você já finalizou o programa, o projeto, né? O primeiro tipo é a avaliação de processos realizadas durante a implementação do programa. Diz respeito à dimensão de gestão. Então, gerir é fazer a coisa andar, é fazer a coisa funcionar, certo? É uma avaliação periódica que procura detectar as dificuldades. Então, você avalia, então, por mais que pareça chato, né? Mas eu preciso estar o tempo todo avaliando uma ação que eu estou fazendo, mas ela existe para que você possa detectar as dificuldades que ocorrem durante o processo, para efetuar correções ou adequações. Então, para que eu não precise estar o tempo todo corrigindo aquela minha ação quando a coisa já está andando, eu preciso me precaver antes. Eu preciso avaliar a minha reflexão, preciso avaliar os meus objetivos, né, para evitar esses improvisos. Serve de suporte para melhorar a eficiência operativa, ou seja, para melhorar a operacionalização de um projeto, a forma como ele vai ser colocado em prática. O segundo tipo é a avaliação de impactos ou de resultados, quando um projeto, uma ação já foi feito, né? Aí depois você vai fazer essa avaliação de impacto. Ela tem objetivos mais ambiciosos, né? E ela responde, é ela que vai dizer. Essa daqui ela responde se o projeto está funcionando ou não. Essa daqui ela vai dizer se o projeto, o programa funcionou ou não. Então, ela vai medir a questão da eficácia, né? Ela é muito mais rigorosa. Certo? Aqui nós temos os tipos de avaliação. Nós temos 4 tipos básicos, né, de avaliação, que são usados em políticas públicas. Lembrando, isso aqui é mais no ramo da administração pública. Então, por exemplo, trabalhos em secretarias, quando você é coordenador de um setor, de uma política, ou de um órgão, né, que implementa uma política de uma forma mais ampla, mas digamos que dentro de um setor de trabalho você tem uma equipe mais reduzida, funções mais reduzidas, um público mais reduzido, essa gama desses tipos de avaliações, elas acabam não sendo tão utilizadas, né? Você vai acabar fazendo uma avaliação mais reduzida, mas todas elas são úteis. Por exemplo, a avaliação externa, né, o que ela seria? Ela ocorre quando o avaliador não participa da execução do projeto. Então, por exemplo, você fez esse projeto de conscientização da violência doméstica. Só que quem vai avaliar não é você, os seus colegas de equipe. Quem vai avaliar é alguém da prefeitura ou do estado que vai ver se esse projeto está funcionando ou se ele funcionou. Isso é uma avaliação externa. O avaliador não fazia parte daquela equipe. Ele não participou da execução do projeto. A avaliação interna é realizada dentro da organização. Aqui.
Então, digamos que o CREAS, né, realizou uma determinada ação, que foi esse projeto, foi idealizado por eles. A avaliação desse projeto, se ele foi bom, se não foi, se ele está dando certo, se não está dando, vai ser feito pela equipe, dentro da organização. Isso é muito mais utilizado também no setor privado, né? Também em organizações da sociedade civil, quando vão avaliar ali vão fazer seus planejamentos internos. Avaliação mista, né? O que seria a avaliação mista? Ela ocorre, né, procurando unir os dois tipos de avaliação. Então, quando você tenta, por exemplo, unir avaliadores externos com a participação em contínuo contato com os membros do projeto a ser avaliado. Então, digamos que o representante da prefeitura que foi avaliar o projeto, ele senta com a equipe que fez o projeto, você tem uma avaliação mista. Você uniu tanto o externo como o interno. E a avaliação participativa, que ela se caracteriza pela participação dos beneficiários no processo de avaliação, minimizando a distância entre estes e os avaliadores. Então, você vai chamar aquelas mulheres ou homens, enfim, as pessoas que foram atingidas pelo projeto, para elas dizerem, elas darem a versão delas também sobre esse projeto. Isso é uma avaliação participativa. A avaliação participativa, o planejamento participativo, eles envolvem os atores, os sujeitos que são atingidos, que são beneficiários daquele projeto, tá? Então, essa questão participativa, ela é muito levada em conta dentro da nossa área também. Aqui a gente vai ver alguns conceitos básicos, né, no que se refere a políticas públicas. Às vezes a gente acha que a política pública é só uma questão operacional, mas ela envolve muita coisa, né? Envolve múltiplos fatores. E são tantos termos, né, que claro que a gente só vai criando intimidade com esses termos à medida em que eles vão se tornando mais práticos, né, para a gente. À medida em que a gente vai travando contato com eles. Deixa eu ver aqui. Gente, depois dessa etapa aqui dos conceitos básicos, a gente faz uma breve pausa e aí eu gravo a parte 2, para não ficar uma aula muito longa, tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes. Bom, o primeiro conceito lógico, né, que a gente precisa dominar se tratando de políticas públicas é o conceito de política. Né? O que é uma política? Se eu estou falando assim, política de educação, política de assistência, o que está por trás dessa palavra? O que esse conceito guarda? A política é o estágio onde as propostas ganham forma e estatuto. Então, por exemplo, eu tenho leis, eu tenho regulamentações, eu tenho todo um estatuto que define o que é a política de saúde. Dentro da Constituição eu tenho política de saúde é isso, política de assistência é isso, é dessa forma que ela tem que funcionar. São esses os entes participantes dela, né, recebendo tratamentos formais mínimos a serem definidos, né, como metas, objetivos e recursos. Por exemplo, a política de assistência, ela tem metas, ela tem sujeitos a serem atingidos. Lá no artigo 203 da Constituição, ele vem falar sobre isso, ele vem definir o que é a política de assistência. O plano, né? Quando a gente fala de plano, a gente já tinha dito, né, é o conjunto de programas que buscam objetivos comuns. Então, o plano é um conjunto de programas, né? O programa, ele é um recorte do plano. O programa é um conjunto de atividades organizadas para serem realizadas dentro de um cronograma. Então, o programa, ele tem um cronograma. Por mais que ele tenha uma extensão de décadas, de anos, por exemplo, programa Bolsa Família, ele tem décadas, né? Mas ele tem um cronograma interno de funcionamento. Por exemplo, tem um cronograma de liberação dos benefícios, né? das parcelas para as pessoas que são beneficiárias. Ele tem um cronograma de avaliação. Então, de tempos em tempos, esse programa é avaliado. Ele tem um cronograma de cadastramento. Ele tem todo ali tem datas, né, pré-definidas para que ele ocorra.
e orçamentos específicos. Então, há um orçamento específico para esse programa, por exemplo, disponíveis para a implementação de políticas ou para a criação de condições que permitam o alcance de metas políticas desejáveis, né? Então, aqui disponíveis para a implementação dessas políticas, né? É interessante que esse programa, é interessante que os programas eles sejam vistos como formas de operacionalizar uma política, de colocar uma política em prática, né? De criar condições para que aquela política alcance o seu objetivo. Então, por exemplo, o objetivo da política de assistência, né, que é melhorar condições de vida, estou falando de uma forma genérica, né, do cidadão. Como que essa política ela vai ser colocada em prática? Uma vez que ela já está na lei, como que ela vai ser colocada em prática, né? Ela vai ser colocada em prática através dos programas, né? Programa Bolsa Família, o programa de benefício de prestação continuada, enfim, vários outros, né? Programa de erradicação do trabalho infantil. Tudo isso vai fazer com que a política de assistência seja operacionalizada, com que ela seja colocada em prática. O projeto, né, é um instrumento de programação, ou seja, você se programa, para alcançar os objetivos de um programa. Aqui. Envolvendo um conjunto de operações. Então, o projeto ele já envolve operações, ele tem um cronograma, né, um limite de tempo mais delimitado, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Então, o projeto ele já é um recorte também, ele pode ser autônomo, mas ele dentro do programa ele funciona enquanto um recorte, né? Ali de um tempo mais limitado, né? Para que aquele programa ele possa ser operacionalizado. Então, imagina, né? A gente lida com políticas públicas que são tão amplas que elas precisam ir se setorizando, se dividindo ali para que elas possam ser operacionalizadas em várias etapas. O que é o objetivo? É a situação que se deseja obter ao final da implementação do programa, né? Mediante a aplicação dos recursos e da realização das ações previstas. Bom, aqui não tem mistério. Objetivo é aquilo que você pretende alcançar. O difícil é você conseguir estabelecer esse objetivo, a meta, né? Que está ali naquela fase de reflexão e de decisão. A meta, né, é a dimensão quantitativa, temporal do objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo naquele projeto é conscientizar as mulheres a respeito das formas de prevenção e de rompimento de vínculos na violência doméstica. O rompimento de vínculos nocivos na violência doméstica. Qual é a minha meta? A minha meta é capacitar 100 mulheres. A meta ela tem que ser numérica. 100 mulheres num espaço de um mês, em 4 comunidades. Ela tem números, ela tem datas, ela tem cronograma, viu? Ela é quantificada. O que é um produto? O produto é o resultado concreto das atividades desenvolvidas pelo programa, podendo ser tanto bens quanto serviços. Então, o produto da minha ação, do meu projeto, pode ter sido a redução da violência doméstica. Ou mais mulheres conseguindo romper com esse ciclo, certo? E o efeito? O efeito é o que decorre da influência do programa. Esse projeto que eu fiz, ele teve um efeito de mudar a forma como até mesmo os homens olhavam as mulheres e como as mulheres enxergavam seus relacionamentos. Teve um efeito ali, né? Conseguiu promover um impacto ali na forma, na impressão ali nas pessoas. O que seria o impacto? O impacto é o resultado do programa, que pode ser atribuído exclusivamente às suas ações após a eliminação dos efeitos externos. Então, digamos assim, eu preciso saber qual foi o real impacto do meu projeto.
Quantas mulheres que estavam em situação de violência hoje não estão mais? Quantos por cento aumentou o número de denúncia? Qual foi o impacto desse projeto? E eu tenho que ver isso analisando as minhas ações no meu projeto. Eu não posso dizer assim, diminuiu muito a violência doméstica nesse município. Mas, em compensação, né, estava tendo um outro projeto aí da igreja acontecendo. Então, eu não tenho nem como dizer se esse impacto foi meu ou do projeto da igreja. Então, eu tenho que analisar o impacto do ponto de vista das minhas ações. Eu tenho que ver se as minhas ações foram eficientes. A eficácia, né? Então, preste atenção nesses 3 próximos conceitos aqui, para que a gente não confunda. A eficácia, a eficiência e a efetividade. A eficácia é a relação entre alcance de metas ou tempo, entre alcance de metas e tempo, ou em outras palavras, é grau em que se alcançam os objetivos e metas do programa. Ou seja, os meus objetivos e as minhas metas foram alcançados, eu consegui conscientizar 100 mulheres naquelas 4 comunidades, ou não, eu coloquei lá no meu plano, a minha meta era 4 comunidades, 4 bairros, 4 povoados, sei lá, e eu só consegui 2. Esse projeto ele teve uma eficácia limitada. Eu propus 100 mulheres, eu só consegui alcançar 50. Eu tive 50% de eficácia. Ele não foi 100% eficaz esse projeto. Eu me organizei lá na minha casa para a gente economizar R$1.000 nesses 2 meses. A gente só conseguiu economizar 500. O meu plano de economia doméstica não teve eficácia. Em um determinado período de tempo, né? Então, sem considerar os custos implicados. A eficiência. O que é a eficiência? É a relação entre o custo e benefício, onde se busca a minimização do custo total para uma quantidade de produto e a maximização do produto para um gasto total previamente fixado. Então, a eficiência ela tem muito a ver com os recursos que você utilizou. Não só recursos financeiros, mas até mesmo, por exemplo, recursos de materiais, recursos humanos. Então, digamos que um dos recursos que nós usamos no nosso projeto foram cartilhas. A gente gastou R$500 em cartilhas, fizemos lá na gráfica o contrato, tudo. Só que as cartilhas tinham uma linguagem que as mulheres não entendiam. Quer dizer, elas nem usavam, nem liam aquela cartilha. No final do curso ficou um monte de cartilha lá em cima das cadeiras, que elas não levaram para casa, que elas não gostaram. Né? Ou então eu contratei um recurso humano que era para cuidar da iluminação, e esse recurso humano, esse iluminador, ele não trabalhou direito. Aí, no caso, eu tive um prejuízo de custo e benefício. Isso prejudicou a eficiência do meu projeto, mas por outro lado, eu gastei R$100 para fazer cartilhas. E as mulheres adoraram, elas até emprestaram para as amigas, eu tive uma eficiência. Eu gastei pouco e tive um resultado acima do que eu esperei. A efetividade é a relação entre os resultados e o objetivo. Quer dizer, o resultado, ele de fato está certinho ali com o meu objetivo, ele está o mais próximo possível. Aqui, ó, a medida do impacto, né? O grau de alcance do objetivo. Qual é a efetividade dessa palestra? Tá, as mulheres se conscientizaram, mas elas passaram a denunciar mais, elas passaram a romper mais com esses vínculos. Então, isso vai dizer se esse projeto ele foi efetivo ou não. A efetividade ela pode definir a continuidade ou a interrupção de uma ação, de um projeto, de uma política. Porque se eu tive uma ação que não foi efetiva, ela não deu resultados. Então, tem muitos programas que às vezes são tirados de ar, né, porque eles não têm efetividade. Muitas vezes, por conta da questão da eficiência, há desvio de recursos, a má aplicação de recursos, tudo isso vai dificultando, né? Então, tem muitas coisas que, por não conseguir contemplar esses 3 aspectos, acabam sendo não operacionalizadas mais. E o indicador, para a gente finalizar essa primeira parte aqui. O que é o indicador? É a quantificação que permite a mensuração dos resultados do programa. Então, o meu indicador para saber
se realmente as mulheres foram atingidas, se esse projeto realmente foi efetivo, é medir junto à delegacia da mulher ou à delegacia da cidade um aumento no número de denúncias naquelas comunidades que eu trabalhei. Esse é o meu indicador. É isso que vai me indicar se o projeto está funcionando ou não. Certo, gente? Bom, a gente acaba por aqui essa primeira parte. Na próxima parte 2 aqui, na continuação, logo mais, nós vamos ver a respeito da gestão social, tá? Que é um tema também muito interessante, que faz parte também do nosso trabalho dentro da questão administrativa, e eu vou mostrar para vocês um exemplo de um projeto de avaliação, de um plano de avaliação, quer dizer, relatório de avaliação de 2 municípios, para vocês conseguirem ter uma ideia, para vocês visualizarem o que é uma avaliação, entendeu? O que é um planejamento ou um projeto que encerrou um ciclo, né, uma política, encerrou um ciclo, digamos, de 1 ano e agora ela vai ser avaliada. Então vai ser muito interessante, tá? Logo mais a gente observa isso, tá?